Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar mais um pouquinho sobre crenças, né? Eu gravei um, um pequeno vídeo ontem sobre crenças e esse vai ser uma continuação de outras crenças, né? Outro dia eu estava conversando sobre a minha educação de meus pais portugueses que vincavam muito os ditados populares para nos dar exemplos e principalmente como nortear quando a gente tinha alguma questão, uma dúvida ou uma bronca que a gente ia levar. Ele repetia sempre algum ditado para reforçar aquilo, ou então uma parábola do Cristo, né? Que desse alguma explicação sobre isso. E durante a minha adolescência eu fui percebendo com amigos que também eram filhos de portugueses que era um hábito comum a vários desses colegas e amigos, né? Eu tinha um amigo meu, inclusive, que ele era muito sarcástico. Ele dizia que a mãe dele tinha um ditado que ela repetia muito e ela mudava o ditado de acordo com o que ela queria reforçar. E o ditado era: o hábito não faz o monge. E ela repetia esse ditado como: o hábito não faz o monge, quer dizer, a roupa, né? O hábito, a roupa do monge, não torna ele um monge só por vestir a roupa, né? Para algumas situações ela usava essa conotação. E para outras situações ela falava: o hábito faz o monge. O hábito, ou seja, repetir várias vezes um bom comportamento transformaria num monge. Então ela usava um ditado um pouco distorcido para situações distintas. E a gente ria com isso, né? E a gente falava dos nossos ditados, né? E isso faz parte de toda uma cultura oral que é passada de geração em geração. E principalmente na cultura judaico-cristã, na cristã principalmente, né? As palavras da Bíblia e do Novo Testamento, né? As bem-aventuranças do Cristo, as parábolas do Cristo. E talvez uma das que eu compreendia mal, e só mais tarde eu vim compreender melhor uma outra visão, mudou um pouco a crença que me foi imposta, é a parábola do filho pródigo, que eu recomendo quem não compreenda, procura um autor chamado Huberto Roden, que ele tem várias publicações, era um teólogo, um profundo conhecedor de linguística, e ele pegou vários trechos da Bíblia e do Novo Testamento, traduzindo do original em grego, e veio corrigindo várias informações mal traduzidas, né? E o que eu gosto quando ele fala da parábola do filho pródigo é que tem dois grandes ensinamentos, e dentro desses dois vários outros, né? Mas o principal é quando o filho chega para o pai e diz: pai, me dê o dinheiro da minha herança que eu quero conhecer o mundo, né? Ele traduz exatamente que o filho não pede o dinheiro da herança, ele pede o direito à vida. Me dê a liberdade, eu quero conhecer o mundo como o pai tinha conhecido. Ele quer conhecer o mundo para conhecer as suas limitações, quebrar as suas crenças dogmáticas que ele só repetia, para saber valorizar o que realmente é preciso valorizar. Ele correu o mundo, levou um dinheiro e comida e perdeu, até todo mundo sabe a história, até no final ele ficar pobre e trabalhando, cuidando de porcos por comida e comendo comida de porcos. Ele percebeu que ele podia voltar para a casa do pai, que o pai o receberia em qualquer momento. Bastava ele ir para a casa do pai, né? Mas a forma em que a gente foi criado é de que a gente deve obedecer cegamente pai e mãe, e se a gente sair, a gente vai voltar arrependido. Aí é o filho pródigo, né? Pelo menos isso foi deturpado em muitas culturas, em muitos
por muitos pais. E eu não entendia muito bem isso, como é que o Cristo tinha uma parábola que ele queria que a gente se comportasse como ovelhinha, não contestando nunca, quando eu era sempre um contestador. E um contestador porque meu pai era um contestador, né? Eu já tinha isso, meu pai foi o único que juntou forças e migrou aos 23 anos de idade, atravessou um Atlântico, sem ninguém, sem família, para morar no Brasil, para desenvolver coisas novas, né? Para conhecer o mundo. Então o filho pródigo conhece o mundo e ele valoriza o amor do pai e volta tranquilo. Eu posso ser o servo do meu pai porque eu vou estar com ele e eu sei que eu vou ter o amor do meu pai. Eu já conheci muita coisa da vida e nada daquilo era pura ilusão. O verdadeiro amor estava ao lado do meu pai. Primeiro ensinamento da parábola. O segundo ensinamento é o filho que ficou em casa, o filho mais velho, que não se mexeu, que ficou seguindo todas as regras, que ficou seguindo todas as crenças, obediente, e que quando o irmão chega e o pai faz uma festa, ele fica invejoso, fica com raiva. Por que o pai nunca matou sequer um cabrito para ele, que ajudou e trabalhou e obedeceu sempre? E o pai responde, você podia ter pedido a qualquer momento. Mas ele jamais tinha força interna, porque ele não tinha ido para a vida. Ele não tinha saído da aba dos seus pais. Ele não tinha feito o corte do cordão umbilical psicológico, né? Ele era um dependente, era um filho muito obediente. Então o ensinamento da parábola vem nesses dois sentidos. Nós temos que quebrar as nossas limitações para evoluirmos. E reforça, o que não saiu de casa ficou um peso para aquele pai, porque é alguém que não sabe nem pedir um cabrito para comemorar por seus filhos. É tão obediente que nem sabe expressar a sua vontade, só quando é movido por um sentimento de inveja do próprio irmão. Então esse irmão mais velho também vem um ensinamento de que ele não sabe nem valorizar ou não sabe reconhecer em si a essência da vida, o que ele precisa trazer para esse mundo, né? E na parábola não vem assim um endeusamento desse filho mais velho. A parábola é descrita assim, nua e crua, o filho pródigo. É o filho que sai e retorna, e esse amor que se mantém, esse mesmo amor de pai pelos dois filhos. Mas não diz que o filho que fica que era o perfeito, que era o obediente, e esse deveria ser supervalorizado. Não, ela é bem tranquila nesse equilíbrio. Por isso, quem tem dúvidas sobre essa parábola, eu recomendo novamente o Huberto Roden, que ele traça, além dessa parábola, algumas outras. E por que eu trago esse tema? Porque muitas vezes na constelação sistêmica, na visão da consciência sistêmica, vemos muitos desequilíbrios entre as relações pai-filho, mãe-filho, e muitas vezes se colocando esse filho numa perfeição ou numa projeção do que os pais não cumpriram, né? Joga-se uma responsabilidade para o filho para seguir ou para tentar levar um projeto que os pais não cumpriram. Isso é pesado. Os pais têm que olhar para filhos apenas como filhos, né? Que eles têm que galgar a sua liberdade, e galgando a sua liberdade podem encontrar verdadeiros sentimentos do que é o amor, do que é a vida, que não conseguirão se ficarem subjugados numa redoma de proteção dos pais, né? Quando numa situação atual que muitas gerações cada vez mais perpetuam a adolescência, estão saindo de casa aos 30, 40 ou 50 anos de casa ou não saem, nota-se um comodismo nessa proteção de pais.
E isso não é benéfico para ninguém. Um abraço.